Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje mais um encontro especial, onde eu vou compartilhar com vocês aqui algumas imagens, alguns fatos que mostram como o impacto de um grande meteoro que atingiu ontem a cabeça do atual presidente da República e da sua coordenação de campanha está mexendo com o cenário aqui no nosso país. Nós vamos ter mais pesquisas, nós vamos ter algumas situações que vão apontar o que está acontecendo, pelo menos no ânimo que as pesquisas eleitorais conseguem captar nesse período, daqui até o dia 2 de outubro, onde nós teremos as eleições. Mas algumas situações são absolutamente nítidas. E aí eu quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado o conteúdo do nosso portal e de outros canais muito importantes aqui na internet que não existiam em 2018. E na medida que você faz a divulgação dessas informações, a gente consegue mexer com uma parcela muito importante da opinião pública e a gente consegue forçar as editorias dos principais telejornais do nosso país a tomarem algum tipo de atitude, porque senão eles assumem a cumplicidade que eles já possuem com esse governo, com o modelo econômico que a gente tem denunciado aqui o tempo todo. Então você que está aqui no nosso portal e divulga também o Eduardo Moreira, que tem se ocupado desse tema de criticar essas coisas absolutamente absurdas que acontecem no governo Bolsonaro, Galãs Feios, Tiago dos Reis, o Clayson, Maurício Ricardo, o Carlito Neto, do historiador, Bob Fernandes, enfim, todos nós e outras pessoas muito importantes, o João do Clique Notícia, nossa, é muita gente, que eu poderia enumerar aqui para vocês. Todos nós acabamos mexendo com uma parcela muito grande da opinião pública, como a gente não tinha capacidade, condições, nós não, inclusive eu nem estava aqui. Então a gente consegue fazer com que algumas situações cheguem até o cidadão comum. Porque o cidadão comum, ele está sendo confrontado com uma situação hoje que não dá para esconder, não tem salamaleque. Essa aí nem o pastor Malafaia consegue explicar. Eu me refiro ao crescimento patrimonial absolutamente inexplicável da família Bolsonaro e mais do que isso, né? É um crescimento tão inexplicável porque tem um dinheiro também anterior que é inexplicável. E aí, como é que uma pessoa consegue se safar dessas situações? Bom, vou conversar com vocês, vou mostrar aqui algumas situações, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, vem ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Se inscreva aqui também, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá e participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, às vezes um pouquinho mais cedo, 5 horas, 5 e meia, para bater um papo com vocês ao vivo, tá bom? É muito legal estar aqui no nosso portal com tanta gente que tem ajudado a gente mexer com a história do nosso país. Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje está tendo um fato que denota já de cara o impacto do que aconteceu. O Bolsonaro está muito destemperado, anda chorando para um lado, para o outro, né? E talvez ele tenha já a percepção de que as coisas vão ficar muito complicadas quando ele perder essa imunidade, quando não tiver mais seu Augusto Aras, quando ele não tiver mais uma babá constitucional, quando ele não tiver mais prestígio, não tiver condição de indicar mais ninguém para o Poder Judiciário, não poder interferir com ninguém no Ministério Público, que os meios de comunicação já não precisarem mais dele. Então ele está vendo aí uma perspectiva muito complicada. E hoje nós vemos que a campanha, que a agenda presidencial está zero bala, não tem nada, sem compromisso oficial. Então deve estar reunido lá com seus coordenadores de campanha, está fazendo algumas gravações, mas eles devem estar também reposicionando o curso dessa história toda. Porque se o Brasil tivesse bombando na economia, se todos nós tivéssemos alguma coisa a comemorar, as pessoas acabam até relevando, né, a imperfeição do governante, né? Quantas vezes a gente teve na história do Brasil gente que dizia, olha, ele rouba, mas faz, né? Aqui nós temos a nítida visão de uma família que rouba, e não sou eu que estou dizendo isso aí o jornalismo profissional do nosso país já está falando isso, está falando de uma maneira mais delicada, mas para o povão mesmo, o recado é esse. Nós temos uma família que rouba dinheiro público. Essa é a mensagem que fica. E aí não dá para esconder esse tipo de situação e a gente tem que ter a firmeza de falar essas coisas, porque nós somos cidadãos e nós temos o direito de cobrar dos nossos governantes o mínimo de transparência, o mínimo de decência. A gente não pode exigir que ninguém seja um Einstein, que conheça tudo de saúde, educação, saneamento básico, mas a gente tem que exigir duas coisas, honestidade e humanidade. Se faltam as duas,
Quem é que vai votar nessa turma toda para continuar a ter algum tipo de poder aqui no Brasil, não é? Pois bem, então, gente, começando aqui dessa parte da economia, eu falei para vocês ontem, né, que as pessoas das classes mais baixas economicamente aqui no nosso país estão se ferrando. Nós todos estamos tendo dificuldades para fazer as mesmas coisas que a gente fazia anteriormente, de ir ao supermercado, fazer as mesmas compras, todo mundo está sabendo disso, está sentindo isso. Os nossos hábitos estão modificados para pior, né? A gente não pode ir a todos os lugares que a gente frequentava antigamente, viajar para todos os lugares, gastar com transporte, enfim, viagens, com passagens aéreas, enfim, tudo que vocês já sabem, né? A matéria diz, alimento sobe mais e esconde queda de preço para baixa renda. E hoje, o impacto das matérias que estão sendo veiculadas, graças à nossa pressão aqui nas redes sociais, o seu envolvimento, o seu compartilhamento dos nossos vídeos, enfim. A gente vê esse editorial aqui do Globo hoje. Tá ficando complicado, né? Eles vão ter que fazer uma alteração na rota. Ficou difícil para Bolsonaro explorar ponto fraco de Lula. Como é que ele vai falar de corrupção com essa dinheirama passando para cima e para baixo? E aí vamos aos impactos, né? Em primeiro lugar, eu tenho feito esses dias todos, a brincadeira com o William Bonner, enfim, mandando mensagens para ele. Ele não tem Twitter, tá, gente? Então, as mensagens que chegam até as editorias dos telejornais são porque eles monitoram as redes também e eles vão percebendo o que está acontecendo. O público mais qualificado vai chamando a atenção, falando, vem cá, vocês não vão falar nada dessa falcatrua, não? E ontem a gente teve uma matéria no Jornal Nacional para cumprir tabela, tá? Ela foi apresentada, mas eu não tenho a menor ilusão de que eles fizeram isso como uma obrigação. A partir de agora, provavelmente eles vão se fingir de esquecidos. Eles não vão falar mais do assunto. Vamos conferir no telejornal logo mais se eu estou errado, tá? Eu tenho acertado bastante coisa com vocês, mas aí eles tiveram que sair da toca, né, para falar do assunto que está circulando pelas redes. E aí, haja Malafaia para tentar explicar essa dinheirama, né? Vamos lá. Uma reportagem do portal UOL revelou que 51 imóveis comprados pela família Bolsonaro foram pagos em dinheiro vivo. Em valores corrigidos pela inflação, o montante equivale hoje a quase 26 milhões de reais. A reportagem considera o patrimônio em Brasília e nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. São imóveis do presidente, dos 3 filhos mais velhos, da mãe, de 5 irmãos e 2 ex-mulheres. A reportagem do UOL afirma que nos últimos 7 meses consultou mais de 1.000 páginas de documentos de cartórios de imóveis e registros de escritura, e que percorreu 12 cidades para checar endereços e a destinação dada aos imóveis, além de consultar processos judiciais. Segundo a reportagem do UOL, desde os anos 1990 até os dias atuais, o presidente, irmãos e filhos negociaram 107 imóveis, dos quais pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo, segundo declaração dos próprios integrantes do clã Bolsonaro. Ainda de acordo com a reportagem... A matéria está aí, eu vou colocar para vocês, porque senão eu vou reproduzir aqui, vai ficar muito longa, né? Mas vocês acham que as organizações Globo sabem disso só agora? Eles não sabem disso? Na campanha de 2018 não tinha nenhuma matéria, eles não foram ver lá também. Não, tudo isso era de conhecimento público. Mas Bolsonaro trazia na sua mochila, não dinheiro, mas trazia o homem que controlaria o dinheiro da nação, Paulo Guedes. E Paulo Guedes, como é ligado à família Marinho, então o cavalo de Troia estava introjetado ali. Porque, reparem bem, o Bolsonaro não conhecia Paulo Guedes não conhecia Bolsonaro. São pessoas de universos totalmente diferentes, mas eles foram unidos ali, foram casados justamente para, uma vez eleito Bolsonaro, ele imprimir toda a pauta econômica que ele imprimiu e que é uma pauta de interesse dos grandes veículos de comunicação que representam os interesses corporativos. Daí foi a grande empulhação contra o povo brasileiro e eles continuam nessa na medida que eles tentam blindar Bolsonaro, como fizeram na época da pandemia. Muita gente acha que eles fizeram muitos ataques, mas eles não desnudaram a crueldade, a desumanidade e o que o Bolsonaro fez de tão nocivo contra vidas humanas aqui no nosso país. Mas ontem, vendo a Globo News, que é um canal que tem mais colunistas, gente, eles simplesmente chamaram a família Bolsonaro de uma família de ladrões, de uma maneira bem
subliminar, né? Mas a gente pode ver, todos os colunistas colocaram essa situação absolutamente inexplicável, desonesta, de um homem público comprar imóveis com dinheiro vivo, né? Vamos pegar um trechinho aqui. Outra coisa que é toda embolada é o seguinte, 107 imóveis são transações da família, compra, venda, aí compra de novo, aí vende de novo, e 51, ou seja, metade deles com dinheiro vivo, não é ilegal. Você pode comprar com dinheiro vivo, vai lá no banco, pega uma dinheirama, eu não sei quanto custa, né? Vamos pegar 3 milhões, 2 milhões, 900 mil, eu não sei se é assim, se é uma mala, se é uma sacola, mas enfim. Gente, todos eles fizeram análises racionais, que não dá para esconder. O problema no Jornal Nacional é que eles fizeram essa matéria, mas eles não colocam especialistas para falar, não colocam delegados de polícia, não colocam a oposição para falar. Eles reproduziram a matéria por pressão, que eles estão acompanhando, eles estão monitorando em tempo real da opinião pública, das pessoas que estão acompanhando o processo político do nosso país. Então, tanto é que eles colocaram essa matéria fora da agenda dos candidatos. Depois eles colocaram a agenda dos candidatos, eles desvincularam essa matéria policial, essa matéria bombástica do dia a dia dos candidatos. E aí eles colocaram ali como se fosse uma coisa isolada, fosse um assunto diferente, mas não é, porque nós estamos na campanha eleitoral e o povo precisa saber de situações que envolvem a vida privada do candidato, que tem a ver com os interesses do nosso país. Se aquilo que ele está dizendo sobre a sua honra, sobre a sua reputação, a sua visão de mundo, o que é corrupção, o que não é corrupção, se está correspondendo com a verdade, né? Gente, alguns anos atrás, o Jornal Hoje, que tem muito menos penetração, fez um registro também de uma outra denúncia que tinha acontecido em relação à mulher número 01 do Bolsonaro. O Ciro Gomes falou que o Bolsonaro corrompeu suas ex-mulheres, né? Mas suas ex-mulheres e a atual mulher que até hoje não explicou os cheques de 89 mil reais na sua conta. Então nós temos a mulher 01, a ex-mulher 01, a ex-mulher 02 e a mulher 03. É um homem de família, né? Ele falou ontem no discurso que ele é a favor das famílias bem estruturadas. Bom, vai estruturar a família bem assim, pelo menos patrimonialmente assim, lá na igreja do Malafaia, né? E aí teve essa matéria aqui, que fala da mulher 01 do Bolsonaro. A Rogéria Bolsonaro, com quem ele foi casado, teve uma separação muito complicada, cheia de histórias aí, enfim. Mas eu não quero entrar nesse campo pessoal. Vamos pegar aqui o que disse a matéria aqui no ano de 2020, sobre um apartamento que foi comprado em dinheiro de hoje, em torno de 650 mil reais em grana. Vamos acompanhar aqui. A Rogéria Bolsonaro comprou um imóvel com dinheiro vivo quando era vereadora no Rio de Janeiro. É o que revelou uma reportagem publicada na edição de hoje do jornal O Globo. Rogéria Bolsonaro é mãe dos 3 filhos mais velhos do presidente. Usar dinheiro vivo para comprar imóveis tem se mostrado um hábito da família Bolsonaro. Um exemplo mais recente vem da mãe de Flávio Bolsonaro, que ficou casada. Opa, gente, eu vou colocar essa matéria para vocês. Deu um probleminha na rede aqui na conexão, mas denota isso exatamente que eu estou falando aqui para vocês. Vou colocar aqui a matéria completa que mostra exatamente isso que eu estou falando para vocês. Opa, deu um pico aqui, gente. Mas essa história já vem de longe. Moral de tudo que eu estou falando para vocês aqui. Dá para esconder isso? Como é que você pergunta para um bolsonarista essa explicação? Vou pedir para essas pessoas explicar como é que você compra imóvel com dinheiro vivo. Nessa matéria aqui, o engraçado, que não deu para colocar para vocês agora, tem um momento que no cartório, na escritura ali, é mostrado que as pessoas que venderam o imóvel, elas contaram o dinheiro ali dentro do cartório. Vocês conseguem imaginar esse tipo de cena? Uma mulher casada com um deputado, vereador, comprando um imóvel à vista, que em dinheiro de hoje, mais de 600 mil reais. Pois bem, são essas situações e a gente vai ver o Bolsonaro tentando esconder esse grande batom nas suas roupas íntimas, mas vai ser muito difícil, né? E a gente que vai ajudar cada vez mais a levantar essa bola, tá bom, gente? Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, porque tem muita coisa acontecendo aqui no nosso país, tá bom? Um grande abraço, até lá. Tchau!